Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueça, hein? Deixe um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Olá, estudantes, tudo bem? Vamos agora iniciar uma outra etapa da matemática, né? E o assunto é porcentagem. Então, nós temos aqui até num primeiro textozinho, né, fazendo alusão a este contexto. Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Então, essa taxa percentual, eu quero 5% de R$ 1.000. Então, esse 5% é a taxa percentual, ok? Aí o resultado disso foi a porcentagem final, determinada por essa taxa percentual. Bem, então aqui nós temos alguns exercícios que vão sempre do passozinho mais de exercícios fáceis até os exercícios um pouquinho só mais complexos, mas aqui no caso, né, é só uma esquentadinha, e os últimos é que envolvem vírgula, né, decimais. E aí, às vezes, para muitos estudantes, isso complica um pouquinho, né? Mas vamos lá para o primeiro. Então, calcular um percentual de alguma coisa, né, é como fazer com que esse valor, né, seja multiplicado por essa coisa e dividido por 100. Por isso, né, porcentagem, né, essa centagem representa esse 100, 2 sobre 100. Então foi o que foi feito aqui, ó, 2 vezes os 700 divididos por 100. 2 vezes 700 dando 1.400, dividido por 100, é só cortar os zeros de um lado e os zeros do outro. Resultado, 14 laranjas. Esse segundo exemplo também não foge, né? Sempre dispondo, né? 40 sobre 100, né? 40%, e vai representar vezes o valor, né, inteiro daquilo que a gente quer tirar, o percentual. Então vamos lá, numerador vezes denominador, depois divide por 100. Deu 1.920, dividido por 100. E aí o que acontece aqui? Né? A gente pode cortar um zero e corta outro zero. Mas agora então nós vamos ter uma divisão por 10. Tem esse zero do 10 que a gente corta, e aí como não tem um zero a mais para ser cortado desse 1920, a gente anda com a vírgula. Né? Se tirar então um zero do denominador, a gente coloca a vírgula da direita para a esquerda no número. Então a vírgula andou até a frente do número 2. Resultado final, 19 metros e 2 centímetros. Então esse terceiro exercício, só para afirmar mais ainda, né, essa facilidade de simplesmente achar um percentual de alguma coisa. Tá? Vamos lá, vai lá, 38 sobre 100 vezes os 200, sempre o numerador vezes o valor, né, e dividido por 100. Então ficou 38 vezes 200, dividido por 100. 7.600 dividido por 100, facilitou. Tira os 2 zeros do 100, tira os 2 zeros do 7.600. Resultado, 76 quilos. Tá? Não tem erro, muito tranquilo até então. Para quem já está bem familiarizado com esse ponto básico de percentual de alguma coisa, né? Não precisa se ater a fazer todos esses 6 exercíciozinhos que eu passei, tá? É só pular o vídeo, sem problema. Mas ficam aqui uns exemplos para que alguém um pouquinho mais carente desses exercícios possa, no caso, exercitá-los, né? E ficar bem seguro desse primeiro passo. Ok? Então tá aí, ó, 6%, 50 telhas, 6 vezes o 50, né, que é o numerador, vezes o valor de onde a gente quer tirar o percentual, dividindo por 100. Olha lá, cortaram-se os zeros, 3 telhas, muito fácil.
Então, agora nesse quinto exemplo, né, já o desafiozinho de numerações com a parte decimal, a gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo da vírgula quando a gente quer eliminar zeros. Então, aqui no exemplo, 37,6 sobre 100. Vamos eliminar esse denominador, já que esse número está sendo dividido, né? O número, no caso, ele vai se tornar cada vez mais para o lado da parte decimal. Se fosse uma multiplicação, ele ficaria cada vez mais inteiro, sendo acrescidos às vezes zeros. Então, nesse caso, na divisão por 100, a gente tinha a vírgula na frente do 6. Então, vamos ter que andar para a esquerda, tá? Sempre que houver esse corte por divisão. Quando houver a multiplicação, a vírgula anda para a direita. Então, andando para a esquerda, lá, tirou um zero do 100, foi para a frente do 7. Tirou mais um zero do 100, foi para a frente dos 3. Temos que manter um zero, né, na frente dessa vírgula para que a gente enxergue esse decimal. Então, ficou 0,376 vezes 200. Podemos agora fazer um jogo de novo, agora já com uma outra maneira de agir, como eu expliquei, que no caso é uma multiplicação e não uma divisão. Então, vírgula vai andar para a direita e não para a esquerda. Já que tem dois zeros o número 200, nós vamos andar duas vezes. Então, a vírgula na frente do 3 anda uma vez, fica na frente do 7, anda uma segunda vez, fica na frente do 6, terminando aí. Então, no final, 37,6 vezes 2. Lembrando que, ao multiplicar, né, esqueça-se da vírgula a princípio. Né? Lá, na multiplicação, vai dar 752, quer dizer, 752. Aí voltamos lá para a atenção na vírgula. Só tem um número com a vírgula na frente, né, que é o número 6. Então, nós vamos, com esse número inteiro, também fazer a mesma coisa na frente desse último número, deste número inteiro. O último número é o número 2. Coloca a vírgula, então, na frente do 2. Tá? Se lá fosse 3,76, aqui ficaria 7,52, andando duas vezes com a vírgula. Tá? São lembretes que podem parecer simples para quem já bem conhece, mas aqui eu estou para também rememorar algumas situações que complicam para muitos estudantes. Nesse sexto e último exercício, né, vamos reforçar o que nós fizemos no outro, né? Então tá lá, 22,5% de 60. Vamos fazer aquele desmembramento, né? 22,5 sobre 100 vezes 60. Vamos tirar esse denominador. Então, na divisão, a vírgula vai andar para a esquerda. Tirando os dois zeros, vamos andar duas vezes com a vírgula. Vírgula para frente do 2 e para frente do outro 2, mantendo um zero para expressar a parte decimal e a parte inteira. Vezes 60. Agora, como 60 só tem um zero, vamos agora aqui na multiplicação, a vírgula anda para a direita. Então, a vírgula que está na frente do 2 vai andar para a frente do outro 2, como aconteceu aí, ó, 2,25, né, 2,25, me desculpe, vezes 6. Então, faça a multiplicação naturalmente, né? Lá vai expressar para a gente 1.350, mas como temos a vírgula andando duas vezes da direita para a esquerda, né, neste número que poderia ser um número inteiro, façamos a mesma coisa. Né? A vírgula na frente do zero e depois na frente do 5. Então deu 13,50. Mas a gente nunca apresenta com o zero na parte decimal, quando o zero está no final. Pode ser cortado, porque está subentendido o zero ali. Então ficou como resultado final 13,5. Agora vamos lidar com os probleminhas, que aí eles têm uma exigência de reflexão sobre como montar, né, a expressãozinha para o cálculo. Vamos lá. Se eu comprei uma ação de um clube por R$250 e a revendi por R$300, quer dizer, eu tive um lucro aí, né? A gente vê que 300 menos 250, o lucro foi de R$50.
qual a taxa percentual de lucro obtida? Então, nós sabemos o valor do lucro, que foi de R$ 50, que é o valor a mais, além dos 250. Mas o que este valor, né, representa? Qual a taxa percentual que ele representa? Vamos na montagem. Olha lá, os 250 iniciais, mais X%, que nós não temos a taxa percentual ainda descoberta. Então, o X é a incógnita. Só que esse percentual sobre o valor de 250, né? Que é o que foi acrescido. Então, por isso que nós botamos o valor inicial mais este percentual sobre ele mesmo, que aí vai dar o valor que ficou o final, que é o número 300. Então, aqui no caso, né, esse x sobre 100 vezes 250, né, lembra que é uma fração vezes um número inteiro, multiplica-se pelo numerador e divide-se pelo denominador. Então ficaria lá 250x dividido por 100. Lembra que na divisão a vírgula anda da direita para a esquerda. Mas logo de primeira, nós cortamos um zero do 100. Corta um zero do 250. Então agora vai ter o número 10 com um zero. Então a gente pega a vírgula, anda um passo na frente do 5, ficou lá 2,5. Né? Então vamos passar esse inteiro 250 para o lado da direita. Então ele muda o sinal. Ficou 300 menos 250. Então continuando, x igual a 50, que foi o resultado do 300 menos 250, agora dividido por 2,5. Porque como a gente tem na esquerda aí um número multiplicando uma incógnita, né, 2,5 vezes a incógnita está x, nós pegamos esse valor e quando passa para o outro lado ele passa a dividir, tá? Porque aí se trata de uma multiplicação. Lá em cima, o exemplo, como se tratava de uma soma, né, a gente passando para o outro lado, a gente só muda o sinal. É uma questão só de lembrança desse processo. Então ficou 50 sobre 2,5. Aí o que vai acontecer? Vamos eliminar essa vírgula do denominador. Então, para tirar essa vírgula, nós temos que andar com ela para a direita, né? Que aí fica o número 25. Andou para a direita, neste caso, no número 50, nós acrescentamos o número 0. Ok? Porque aí a vírgula aí vai andar também para a direita, então vai precisar de um 0 para que dê esse salto a partir deste primeiro 0 dos 50. Resultado final, 500 sobre 25. Dividindo, vai dar 20. Então está aí o resultado final. 20% é a taxa percentual, né, de lucro. Aqueles R$ 50 que nós, logo no começo, lendo o problema, nós vimos que foi o que foi ganho acima dos 250 para chegar a 300. Segundo probleminha. Na compra de um aparelho, obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Então, vocês viram lá que no primeiro probleminha, né, houve um acréscimo ao valor que já se tinha. Aqui no caso, obteve-se um desconto. Então, vai se tirar 15% de um valor total. Tá? Possivelmente aqui deverá ser o X, que é o valor total. Estava repetindo, obtive um desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102, quer dizer, já com o desconto, pelo aparelho, qual era o preço original? Quer dizer, como eu falei, o preço original será X. Então aqui vamos ver qual o percentual que representa aquele 102 que foi pago. 100%, que é o que nós queremos descobrir, né, o valor total, lá menos o desconto, 15%, vai ficar igual a 85%. Então nós vamos igualar esse 85% ao 102. Tá? Mas precisamos aqui montar um esquema de resolução para descobrir a incógnita X, que é do 100%. Tá? Então vamos colocar a expressão aqui, ó, 85 sobre 100 dx, que é o valor total, né, iguala a 102. Perfeito, temos a incógnita aqui, agora é só fazer o cálculo.
Passando uma fração para o outro lado, ela faz uma reversão. É que nem um número inteiro desse lado esquerdo, quando passa para o direito, ele passa a dividir em vez de multiplicar. Tá? Então, fizemos a reversão da fração, 102 ficou multiplicado por 100, agora dividido por 85. Resultado final, R$120 foi o valor total, né, sem o desconto dos 15%, que daria 102. Vamos ao último probleminha, né, bem tranquilo. Como sempre, só ficar atento com os números que tem decimal. Sabe-se que 37,5% de uma distância x, né, corresponde a 600 metros. Qual a distância x? Então vamos lá, olha lá. Então, o que nós fizemos aqui? Eliminando esse 37,5 sobre 100, né, vamos tirar aqueles 2 zeros do 100. Então, tirando do denominador, né, a vírgula vai andar para a esquerda. Então, andou para frente do 7 e andou para frente do 3. Ficou, então, 0,375. Esse asterisco é comum de ser apresentado em resoluções, né, como neste caso aqui de porcentagem, né? Então, nós colocamos a expressão dessa maneira. Ficou 0,375 asterisco de x, quer dizer, percentual de x, igual a 600. Tá? Então, foi só uma maneira diferente de colocar a expressão numa forma de entendimento. Aí, o que vai acontecer aqui? Vamos passar esse 0,375 para o outro lado. Então, ele, como está aí numa multiplicação, ele vai dividir no outro lado. Ficou, então, 600 dividido por 0,375. Então, agora aí é que vem o desafio de cálculo neste ponto. O resultado vemos que deu 1.600 metros. E agora vou dar um detalhamento aqui de uma maneira da gente expressar o cálculo, né, e possa facilitar, né, para vocês recorrerem. Então tá aí, ó, 37,5%. Né? Então, vimos fazendo dessa maneira. Coloca sobre 100, dx igual a 600. Então, vamos agora tirar esses zeros todos aí para tentar facilitar os cálculos. Se eu tentar eliminar esses zeros do 100, eu vou ter que acrescentá-los lá no 600, tá? Porque ele está aí como um denominador. Se ele estivesse como um numerador, corta os zeros do 600, corta os zeros do 100. Então, tem sempre que tomar muito cuidado com isso. Ele é de uma divisão, é um denominador. Então, o que tirar de um aí, no caso, vai acrescentar no outro. Então, tirei os 2 zeros do 100, eliminei-o, e aí acrescentei aos 600 lá. Ficaram mais 2 zeros ao número 600. Vocês viram aí agora, né, que nesse terceiro passozinho, x igual a 600 mil, né, foi acrescido mais um zero. Por quê? Para eliminar a parte decimal do 37,5. A parte decimal é o número 5. Então, andando com a vírgula para a direita, neste caso aí, é um elemento que está à esquerda, lá do outro lado nós temos que compensar. Nós estamos fazendo com que esse elemento da direita, da esquerda, cresça, né? Ele vai passar de 375, né, 37,5 para 375. Vai virar um número inteiro. Então, a gente acrescenta mais um zero aos 600. Então, eliminamos a vírgula, foi mais um zero para o outro lado. Ficando aí com o resultado de 600 mil sobre 375 para dar os 1.600 metros. Mas vamos dar uma relembrada nessa divisão de um número tão grande assim, né? Quem sabe um de vocês pode ainda ter um pouquinho de dificuldade. Bom, tá aqui, né, uma montagenzinha de cálculo para lidar com a divisão com muitos números. Tá? Não reparem aí, não aparece aquele L ao contrário, né, separando o número 375. Tá? Então vamos lá. Já que são 3 números formando o 375,
nós vamos encarar essa divisão em relação a 3 números dos 600 mil, que no caso é o número 600 realçado em negrito. Que número que multiplicando 375 vai dar 600? Se a gente pensar no 1, tudo certo. Pensa no segundo, número 2, vai extrapolar. Então, mantemos o número 1. Então, 1 vezes 375 vai dar ele mesmo. Nós colocamos lá no lado da esquerda, diminuindo dos 600. Sobraram 225. Agora vamos pegar lá o zerinho lá de cima, dos 3 que sobraram. Então fica no número 2.250. Agora ficou um pouquinho mais chatinho de pensar. Vamos ter que sempre fazer uns cálculos à parte. Que número que eu vou multiplicar o 375 para chegar a 2.250? Pode continuar da mesma maneira. Tenta o número 1, é muito pequeno. Tenta o 2, pequeno. Até chegar a um número que vocês veem que não vai extrapolar o 2.250. Tá? Então, conseguiu-se aí chegar ao número 6. Então, vamos confirmar isso? Olha lá, 6 vezes 5 vai dar 30, fica o número 0. Então, vão 3 do número 30, né? 6 vezes 7, 42. Vamos acrescentar esse número 3, que ficou daquele número 30. Fica, então, 45. Olha lá, 45 menos o que a gente tira por ideia de final 5 do número 225. Então, nós vamos ter aí também 0, tá? Mas passou-se para ser acrescido ao 2, o 4 do 45. Então, vamos lá continuando. 3 vezes 6, 18. Com aquele 4 do 45, ficaram 22. Então, 22 menos os 22 também deu 0. Tá? Então, fechou a divisão perfeitamente. 2.250 menos 2.250, zerando, resultado final, x igual a 1.600 metros. Tá? Procurei fazer aí uma ideia de cálculozinho mais simples possível para o entendimento de vocês. Espero que esse exemplo tenha servido de uma relembrança, tá, para resoluções. Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos. Foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los, ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.